Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um menu daqueles que você controla pelo teclado ou pelo joystick, vai depender de como você vai escolher configurar, aqui no Construct. Eu vou utilizar o Construct 3, mas você pode utilizar o Construct 2 sem nenhum problema. E outro detalhe é que o que vai ser a maneira com que eu vou fazer esse menu aqui no Construct pode ser feito também em outras engines. Eu mesmo fiz primeiro esse tipo de menu na GDevelop, que é uma outra engine, e agora eu vou utilizar o mesmo sistema lógico para fazer aqui no Construct. Então, se você utiliza Unity ou Game Maker ou qualquer outra ferramenta, você pode acompanhar esse tutorial e aplicar o método que vai ser utilizado aqui em outras linguagens de programação. E dando um outro recado, fique atento aí no link que eu vou deixar na descrição do curso Game Art 2D, que está em promoção, e essa promoção vai finalizar em breve. Eu prorroguei essa promoção, mas breve ela vai terminar. Então fique atento aí, prepare-se para você poder ingressar nesse curso. Então vamos lá. Eu estou aqui no Construct 3, estou na versão gratuita, na verdade eu não tenho nem conta, eu estou como visitante mesmo. E eu já preparei aqui dois layouts, que é a fase 1, a fase 2. Em cada uma dessas fases eu criei um botão para voltar, coloquei eventos para voltar. Essa fase 1 e a fase 2 que eu criei aqui é só mesmo para eu ter alguma coisa, porque senão eu vou escolher alguma opção no menu e não vai acontecer nada. Então eu fiz aqui só mesmo para questão de teste. Então se você quiser você pode fazer também, criar um outro layout, uma outra fase ou outro menu e colocar um botão para poder voltar. Mas o que eu quero mesmo é este primeiro aqui. Nesse primeiro eu vou pegar vou vir aqui nas propriedades do objeto, do documento, e vou pegar o tamanho aqui da câmera, que é o tamanho da tela, e vou vir aqui no layout e vou colocar o tamanho do layout como sendo o mesmo tamanho da tela, para não ter nada aqui ao redor. Eu não vou fazer arte nenhuma aqui, vou deixar no básico mesmo, porque não tem necessidade, já que o objetivo é somente a parte lógica. Vou criar também alguns botões, vou criar 3 botões, vão ser suficientes. Então vou colocar aqui BT underline 1, vamos inserir, vou selecionar uma cor para ele. Coloquei essa cor aqui, eu vou deixar menos saturado. Então tá o botão 1. Vou só diminuir a altura dele e colocar ele aqui. Vou criar um segundo botão, que no caso é um sprite. Então BT underline 2. Vou colocar uma outra cor e vou pintar aqui. Eu ia criar 3 botões, mas como eu só tenho 2 fases, não vai fazer sentido criar mais do que 2, porque não tem mais para onde eu ir. Mas de qualquer forma eu vou criar uma terceira aqui, só para ter uma quantidade maior. Então BT3. Isso aqui vai ser mais verde. Para eu deixar a altura deles todos iguais, eu vou pegar esse azul aqui, vou vir aqui no tamanho, altura 55, então vou alterar a altura de todos. Então aqui a altura 55. Vem nesse outro, tamanho, altura
Aqui está 53, coloco 55. Já que a única coisa que eu alterei foi a altura. Para deixar eles alinhados, eu posso pegar a posição no eixo X e posso colocar esse mesmo valor que eu tenho aqui. Posição no eixo X, vou alterando, só para organizar mesmo. Aqui não vai fazer tanta diferença não, mas é interessante a gente colocar. Agora eu quero fazer o seguinte, já que eu tenho os botões, eu quero fazer uma borda para esse botão, para que quando eu apertar, por exemplo, para baixo, vai ter uma borda e essa borda vai descendo e subindo com base no botão que foi selecionado. Então eu vou dar um duplo clique, vou adicionar um sprite que eu vou chamar de moldura. Vou colocar aqui BT, né? Moldura. Sempre que você estiver criando jogos, é interessante você ter um padrão para esse início do nome. Então, tipo, se for botão, você coloca BT, por exemplo. Se for inimigo, INI, por exemplo. Manter um padrão para ficar mais fácil de você localizar cada elemento do seu game. Eu vou pegar esse retângulo e vou pegar um vermelho e vou pintar. Na verdade, não é o retângulo que eu quero. Na verdade, é o retângulo, mas eu não quero preencher. Então, vou desabilitar o preencher. Vamos ver se vai funcionar. Bom, que funcionou, mas eu preciso de uma borda mais espessa. Vamos pegar mais aqui para o canto. Dessa forma aqui. E vamos fechar. Ficou gigante no caso. Então, vou puxar para o lado. Não ficou 100%, óbvio, né? Porque ficou uma borda bem estranha. Mas, enfim. Vai funcionar aqui para o nosso objetivo. Beleza. Então, tem aqui minha borda. Agora, eu vou começar a fazer a programação. Eu preciso fazer com que, para cada um desses botões, quando eu apertar Enter, primeiro, eu preciso fazer com que, para cada opção, ele vá mudando. E quando chegar aqui embaixo, por exemplo, ele volte lá para o início. Então, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma variável que vai indicar qual botão está selecionado. Então, quando ele tiver com valor 1, ele vai estar aqui. Vai ser esse primeiro botão. Então, se eu apertar Enter, enquanto ele está com o selecionado, ele vai para a fase 1. Se essa variável tiver com valor 2, essa borda vai estar aqui embaixo e eu vou estar com o botão 2 selecionado. Logo, se eu apertar Enter, ele vai vir para a fase 2. Se ele tiver com a variável no valor 3, essa borda vai estar aqui. E quando eu apertar Enter, ele vai para uma fase 3 que eu não tenho aqui ainda. E nem vou fazer. Então, beleza. Eu vou vir aqui na minha folha de eventos, que é a folha de eventos do menu. E vou adicionar, clicar com o botão direito, uma variável global. Se você estiver utilizando outra linguagem de programação, outra engine, você cria uma variável global da maneira que for utilizado aí. Então, eu vou chamar ela de BT underline selecionado, que é o botão selecionado. Tipo número e o valor inicial vai ser 1. Então, ok. Beleza. Agora eu preciso fazer com que esse valor mude com base na setinha do teclado que eu aperto. Então, vou adicionar aqui. Primeiro, eu vou vir aqui no menu, dar um duplo clique para poder adicionar o teclado. Para eu habilitar as funções do teclado. Então, adicionei. Então, vou dizer o seguinte, vou adicionar um evento de teclado que quando eu pressionar uma determinada tecla, então ao pressionar tecla, vou clicar aqui para escolher.
Então vai ser a tecla para baixo. Então, ok. Então, aperta aqui, pronto. Então, quando eu apertar para baixo, o que vai acontecer? Eu vou adicionar um valor nessa variável. Então, de 1, ele vai vir para o 2, porque ele vai descer essa borda. Ao invés de estar esse selecionado, vai estar esse segundo. Então, vamos ver aqui, adicionar ação, sistema. Aqui tem a opção de variáveis. Deixa eu localizar. Aqui, adicionar a variável. Ou seja, vou adicionar um valor. Então, próximo vai ser a variável BT selecionado e eu vou adicionar 1. Beleza. Então, vamos testar aqui. Eu vou testar com a depuração. Deixa eu localizar a minha variável, que deve estar em algum local aqui. Sistema, variáveis. Então, está aqui. A variável está 1. Então, se eu apertar para baixo, esse valor tem que aumentar. Então, aumentou, só que ainda não mudou nada. Se eu apertar novamente, ele vai para 3. Só que se eu apertar novamente, ele vai para 4. E eu não tenho mais do que 4. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso limitar para que ele se mantenha sempre no 4. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui um novo evento, onde eu vou dizer que para o sistema, que eu vou comparar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Variáveis. Então, comparar variável, onde BT selecionado vai ser igual ou maior ou igual a 4, porque se ele tiver a 4, esse valor não existe. Então, ok. Se o BT selecionado for maior ou igual a 4, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que o valor retorne para 3. Ou então eu posso fazer com que ele retorne para 1, porque ele meio que vai entrar em looping. Ou seja, ele vai chegar no 3, quando eu apertar para baixo, ele volta lá para cima. Eu vou fazer isso. Então, ele vai voltar para 1. Então, vou localizar aqui, então, definir valor da variável BT selecionado. Então, ela retorna para 1. Então, vamos testar com depuração. Deixa eu localizar a variável. Então, desce aqui, 2, desce mais 1, 3. Do 3 não tem mais botão. Então, desce mais 1, ele volta para o 1. Porém, eu preciso fazer com que ele volte para cima. Então, o que eu vou fazer? Com que o valor volte para reduza, né? Que no caso, para ele voltar para cima, eu teria que reduzir esse valor. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar esses dois eventos, apertar Ctrl C, Ctrl V. E aqui no teclado, ao invés de pressionar para baixo, eu vou trocar. Então, agora vai ser seta para cima. E ao invés de adicionar, eu vou dar um duplo clique aqui no evento, eu vou fazer com que ele subtraia. Então, subtrair de BT selecionado, ele vai subtrair 1. Só que eu também preciso limitar, porque senão, o que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar com a depuração. Então, tá aqui, ó. Cadê a variável? Perdi. Tá assim, tá no 2. Então, tá aí. Quando ele chega acima do 13, ele volta para 1. Só que se eu for apertando para cima, ele vai para o -1, e vai diminuindo o valor. O que não é interessante. Então, eu também preciso limitar o valor negativo. Então, quando o BT selecionado for igual ou menor a 0, então tá aqui, ó, menor ou igual a 0, porque o 0 no caso não vai existir, aí ele vai voltar, no caso, ao invés de ser para 1, vai ser para 3.
dessa forma. Então vamos testar com a depuração. Então tá aí, ó. Se eu apertar para cima, quando ele tá 1, eu aperto para cima, ele vai para 3. E se ele tiver 3, eu aperto para baixo, ele volta para o 1. Como se esse daqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3. É como se você imaginasse isso, ó. Botão 1 selecionado, botão 2 selecionado e botão 3 selecionado. Beleza. Agora eu quero fazer com que essa borda mude de local com base no valor que está selecionado. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver onde que está o meu ponto de origem. Você deve ter escutado um barulho forte, na verdade não foi uma metralhadora, foi o estabilizador. Hoje está tendo algumas quedas devido às chuvas, mas não teve nenhum problema. Eu achei até que aqui ia desligar, mas por enquanto está gravando ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a definir a posição desse meu objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um comentário só para separar. Então colocar aqui posição da borda. Está gravando ainda. Então eu vou definir o seguinte. Se a variável do botão for igual a 1, ele vai ficar aqui em cima. Se for igual a 2, ele vai ficar em cima desse botão. Se for igual a 3, vai ser em cima deste outro botão. Então, beleza. Eu vou até trocar a posição aqui, porque o botão 1 é o roxo. Então, vou deixar ele mais em cima. Deixar até um pouco mais separado. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui, adicionar um evento. Então, do sistema, para comparar a variável. Então, vamos vir aqui, comparar variável. Então, se o BT selecionado é igual a 0, não vai ter acontecido nada no caso. Então, se for igual a 1, ele aparece essas opções aqui, é só apertar ESC. Então, se o BT selecionado for igual a 1, eu quero, então vou adicionar uma ação, que o voltou. Sempre que dá essas travadas, acaba desligando o meu monitor. Então, por isso que eu paro de fazer alguma coisa. Então, o meu BT moldura, vou vir aqui para o próximo, eu vou mudar a posição dele. Então, definir posição para outro objeto. Eu estou acostumado com a versão com Construct 2, que está em inglês, então eu não sei se vai ser exatamente aqui. Então, definir posição para outro objeto. Então, vai ser qual objeto? Vai ser o objeto BT1. Vou copiar toda esse evento, Ctrl C, Ctrl V, e vou definir agora, vou alterar esse evento. Agora, ao invés de 1, vai ser igual a 2. E ao invés de ser no botão 1, eu quero que ele vá para o botão 2, quando a variável BT selecionado for igual a 2. Ctrl C, Ctrl V, e agora eu altero aqui. Quando ele for igual a 3, eu quero que a posição dele vá para o BT 3. Vamos testar. Testar com a depuração para a gente ver se está tudo funcionando. Vou colocar aqui para exibir as variáveis. Então está aí. Quando a variável é 1, ele está em cima do botão 1. Quando é 2, em cima do 2. E quando é 3, em cima do botão 3. E quando eu continuo apertando para baixo, ele volta para o primeiro. Se eu for apertando para cima, ele chega no primeiro e volta para o último. Então, beleza. Então, a navegação do menu está pronta. Ou seja, tudo baseado em variável.
Agora eu preciso definir para onde que ele vai quando eu apertar Enter, baseado na posição. Então vamos colocar um novo comentário, só para organizar, que vai ser para onde o jogo vai. Então eu vou colocar o seguinte, vou adicionar um evento do teclado, que vai ser quando eu apertar uma tecla. Quando eu apertar a tecla Enter, eu acho que eu não posso selecionar a tecla Enter. Então eu vou colocar quando eu apertar a tecla... o Enter não tem como. Eu vou colocar aqui barra de espaço então, já que eu não posso selecionar o Enter, então vou deixar a barra de espaço. Então quando eu apertar a barra de espaço, eu vou criar aqui algumas subvariáveis. Então vou adicionar subvariáveis, não, uma sub-evento, subcondições. Então vamos vir aqui adicionar um sub-evento do sistema, que vai ser o seguinte. Quando eu apertar o Enter e a variável BT selecionado for igual a 1, eu vou executar uma ação. Quando eu apertar o Enter e o BT variável, copiei e colei somente esse pedacinho, for igual a 2, ele vai executar uma outra ação. E quais serão essas ações? Vai ser o seguinte. Então, quando eu apertar, na verdade não é Enter não, quando eu apertar a barra de espaço e ele for igual a 1, ele vai, o sistema, no caso aqui eu vou colocar dessa forma, vou colocar para ele ir para um determinado layout. Só que dependendo do seu jogo você faz alguma outra coisa, ele muda alguma configuração, ou ele vai para uma determinada fase, ou reinicia o jogo, ou zera o local storage dele, que é o save dele, ou começa o jogo baseado de onde ele terminou, de onde ele salvou, e por aí vai. Então você coloca a ação que você quiser. E de todos os botões também. No caso eu vou colocar só 2, porque eu só tenho aqui 2 layouts a mais separados. Então quando ele estiver no botão 1, vou selecionar a opção do sistema para ele ir para um layout definido. Então ele vai para o layout, ir para o layout e eu seleciono. Então ele vai para a fase 1. Quando ele apertar barra de espaço e estiver no 2, ele vai para o layout tá aqui, cadê? Para a fase 2. Então vamos testar. Testar com a depuração. Beleza, tá aí. Vou apertar a barra de espaço, veio para o layout 2. Apertar aqui para ele voltar, voltou, veio aqui para o outro. Eu coloquei em locais separados o botão de voltar só para a gente identificar, para ver que ele realmente está indo para layouts diferentes. Só que, por exemplo, se eu entro nesse layout, dessa segunda opção, e quando eu volto, o botão selecionado vai estar sempre o do último valor aqui, porque como é uma variável global, ele sempre se mantém. Mesmo que eu mude de layout, ele vai manter aquele valor, por ser uma variável global. Então eu vou fazer com que toda vez que eu apertar a barra de espaço, ele zere o valor do botão selecionado. Então não vou colocar nesse sub-evento, eu vou colocar diretamente na frente desse daqui. Porque independente do valor que tiver, ele sempre vai zerar. Então vou selecionar uma opção do sistema e definir o valor de uma variável. Então ele vai ser igual a 1, que é o valor inicial. Então, vamos lá. Vou colocar aqui com a depuração só para a gente visualizar. Ele veio aqui para aquela fase, então vamos voltar aqui. Então beleza, aqui está funcionando. Vou para a fase 1, ele já estava 1 mesmo, então não muda. Então vou vir aqui para a fase 2,
Então tá aqui BT selecionado 2, aperto barra de espaço, ele já entra na fase 2 e com o valor do BT selecionado como 1. Então quando eu voltar, ele já vai estar no início, então ele não vai estar ali no meio. Está aqui com esse botão selecionado. Quando eu volto, já não está mais ele, já está o primeiro. Esse terceiro eu não tenho nenhuma função para ele, não defini. Então se eu apertar a barra de espaço, ele vai voltar aqui para o início, porque eu apertei a barra de espaço. Na verdade não era para ele vir para cá não, né? Era para ele ir para aquela opção. Não sei por que ele veio aqui para essa outra fase. Acho que talvez seja algum bug, alguma coisa do tipo. Então, é bom você ter ali alguma opção para caso você aperte para um outro botão que tem aqui. Eu não defini, então ele acabou indo da mesma forma para a fase 2. Não era para isso acontecer, mas enfim. Se você tiver todos os botões configurados, não vai ter nenhum tipo de problema. Bom, então esse é o método que você pode utilizar para criar esse tipo de menu que você controla pelo teclado ou pelo joystick. Se for ser joystick, só você adicionar o joystick aqui, Gamepad, e você configurar com base no que você está configurando o seu game. Quais os botões você vai utilizar para cada uma da função. Então, ao invés de você utilizar teclado aqui, os botões do teclado, você utiliza os botões do Gamepad. Então, é bem simples. E a mesma lógica que foi utilizada aqui, você pode utilizar em qualquer engine. Isso aqui você consegue reproduzir essa mecânica no Game Maker, Unity, qualquer engine que você utilizar, isso aqui é muito fácil de reproduzir. Agora, se você não consegue reproduzir, aí já vai uma dica. Se você não consegue reproduzir essa mecânica que é simples em outras engines, então é sinal que você precisa realmente estudar mais. Porque se você estiver estudando a programação da maneira correta, você faz isso aqui em qualquer linguagem de programação que você conheça. Então, se você souber uma outra linguagem de programação e não souber reproduzir essa lógica básica, simples, é bom você estudar um pouco mais. É sinal que você precisa estudar mais sobre linguagem de programação, lógica de programação, etc. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. E confere o link aí que eu vou deixar na descrição do curso Game Art 2D, porque já a promoção vai acabar. E eu não sei quando que vai ter outra promoção, porque os meus cursos não são igual o Udemy, que toda vez que você acessa tem promoção. É muito raro eu fazer alguma campanha de desconto. Eu fiz somente nesse final do ano mesmo, porque tinha muito tempo que eu não fazia nada do tipo. Então não sei qual é a próxima vez que vai ter algum tipo de desconto como o que eu fiz agora nesse final de ano. Então aproveita, porque não é sempre. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até mais!